7 e 8, e nós vamos ler a palavra do Senhor para meditarmos sobre ela. E a Bíblia diz assim, Lucas 18, no versículo 7 e 8, e diz assim: E não farás Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a Ele, já que é longâmino para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Diz assim comigo: porventura achará fé na terra? Feche os seus olhos por alguns instantes. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui nesta noite para podermos crescer e aprendermos mais de Ti. Tu que és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus longâmino, um Deus cheio de graça, um Deus que derrama sua graça sobre o seu povo. Senhor, nós queremos, pelo poder de ouvirmos a Tua palavra, crescermos na fé nesta noite, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós nos preparamos para ouvir a Tua santa e doce palavra. Venha derramar sobre nós o Teu poder, Senhor. Venha abrir, Senhor, a nossa mente para o conhecimento, para a Tua graça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos crescer nesta hora, Pai. Queremos Te conhecer ainda mais, Senhor. Queremos enxergar coisas espirituais que não alcançamos. Porque nós temos que nos preparar, Senhor, para a Tua volta. Nós queremos abrir os nossos olhos espirituais nesta noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós nos curvamos diante de Ti, nos rendemos diante da Tua santa, poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar sobre esse texto. A Bíblia começa a nos dizer sobre aqueles que são os escolhidos de Deus. Começa a dizer sobre a justiça que haverá sobre os escolhidos que clamam a Deus de dia e de noite, que buscam a face do Senhor, que buscam obedecer às coisas de Deus. E a Bíblia aqui está nos ensinando a dizer: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Haverá pessoas que terão fé, haverá pessoas que terão compromisso com Deus. E a Bíblia está aqui nos dizendo algo que nós precisamos meditar nessa noite. Nós precisamos entender nesta noite. E a Bíblia começa a nos dizer assim: o último, haverá fé na terra. E isso é um grande alerta para mim e para você nesta noite. É algo que nós temos que voltar a enxergar e logo entender. Quando Jesus está dizendo haverá fé na terra, quando o Filho do Homem voltar, quando Lucas está relatando isso, algo já me ensina e é gerado dentro de mim. Algo já começa a me despertar, que o diabo virá para roubar a nossa fé. Porque se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e aqui nós lemos nesse versículo que diz: ei, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra. Nós precisamos entender que haverá um grande movimento espiritual de apostasia. E a Bíblia nos diz que nos finais dos tempos os homens se apostatarão da fé. Os homens serão roubados
daquilo que é a essência da vinda de Cristo, nós crermos no seu poder, porque crer é uma dos sinônimos de fé. Eu quero perguntar nessa noite: como anda a tua fé? Como anda a tua fé em Deus? Porque nós seremos aquilo que nós nos alimentarmos. Se eu me alimentar da fé, eu terei fé. Se eu me alimentar do medo, eu terei medo. Se eu me alimentar da carne, eu terei carne. E hoje é um culto onde nós vemos muitas das pessoas sendo roubadas nesse tempo. E o diabo não quer apenas roubar a sua alma, ele quer roubar a sua fé. Porque pessoas sem fé são que nem servos de Deus sem fé, são que nem carros desgovernados. Eles não sabem para onde vão, não sabem que caminho vão tomar. São que nem carros desgovernados, porque uma hora eles querem Deus, outra hora já não querem mais. Uma hora eles querem aprender de Deus, outra hora Deus já não importa mais. São que nem carros desgovernados, são pensamentos confusos. E o diabo, sabendo disso, ele traçou uma estratégia gerada na igreja. A primeira da estratégia dele, qual foi? Criar servos de Deus nominativos. Nominativos são aqueles que dizem que são, mas eles não conseguem pela fé ser. Dizem que conhecem a Deus, eles são nominativos, mas eles não praticam. E isso vai destruindo a fé e a esperança dentro das pessoas anos após anos. Porque quando a Bíblia nos ensina que o reino de Deus é tomado por esforço, e aquele que se esforça se apodera dele, o que a Bíblia está nos ensinando? Que a fé vai gerar em nós algo tão poderoso que nós não vamos desistir. Que a fé vai gerar em nós algo tão grandioso que nós saberemos escolher aquilo que vai nos levar ao encontro de Deus e aquilo que vai nos apartar dele. Então a fé precisa ter algo vivo dentro de nós. A fé precisa ser gerado algo poderoso dentro de nós. E nós precisamos quebrar com essa nominação. Porque dizemos muito que conhecemos a Deus, mas quanto verdadeiramente conhecemos? Quanto verdadeiramente estudamos a sua palavra? Então o diabo está alimentando pessoas que dizem que são, mas nunca serão, enquanto elas não mudarem as atitudes. Bispo, como eu me identifico que alguém é um crente nominativo? Quando ele diz de Deus e não lê, e não se alimenta de Deus. Tem pessoas que só vêm à igreja aos domingos. Tem pessoas que só se alimentam da palavra na igreja. Se eu tenho fé, uma fé verdadeira, uma fé operosa, uma fé que tem ação, eu não me contento apenas com o horário do culto. Eu quero mais de Deus, eu quero crescer mais com Deus, eu quero conhecer mais a Deus. Eu não me contento, porque a minha fé vai pedir para que eu me alimente, vai pedir que eu busque mais a Deus, vai pedir que eu queira mais de Deus. E aqui está a grande diferença, e porque ali no livro de Lucas está escrito: quando o Senhor Jesus voltar, Ele achará fé na terra. Quando Jesus voltar, nós teremos algo que nos leve ao encontro dele. Então eu creio que hoje 70% das pessoas são crentes nominativas, que professam uma fé, mas não vivem a fé que elas dizem que têm. Porque fé nunca será
E a Bíblia nos tratou de nos ensinar, lá no livro de Tiago, que a fé sem obras é, diga comigo, a fé sem obras é. Logo, qual é o trabalho que a tua fé faz você ter? A tua fé te impulsiona a servir a Deus? Não, bispo, eu não quero ter responsabilidade nenhuma. A fé é para quem quer ter responsabilidade. Porque fé sem obras é morta. Logo, se você não trabalha pela fé que você diz que tem, que você não tem obras pela fé que você diz que você quer professar, logo, a tua fé já morreu dentro de você. Logo, a tua fé você já está sendo um crente nominativo, um filho de Deus nominativo, que diz, mas não faz. Então essa é uma grande estratégia do diabo. E existem aqueles crentes que são os servos de Deus, que o diabo conseguiu colocar no coração deles, que são os crentes que se servem de Deus. E essa gama são os 25%. São aqueles crentes que eles são fiéis a Deus até conseguirem os seus próprios objetivos. São aqueles que se servem de Deus. A fé dele, ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia até quando lhe convém. Só até quando lhe convém. Até os milagres dele serem alcançados, até os desejos dele serem realizados. Aí eles são fervorosos, e aí eles vêm à igreja, obedecem tudo, até conseguirem os seus propósitos. Depois que eles alcançam, ou eles vão embora da igreja, ou eles já não se relacionam mais com Deus, ou ele já vem na igreja e faz do jeito dele, ou eles vêm na igreja e falam, agora eu não preciso orar mais, eu não preciso orar tanto, mas agora eu já não preciso mais ler tanto a Bíblia, mas agora eu não preciso mais me relacionar com Deus, porque eu já estou numa boa. Esses são aqueles crentes que eu chamo de crentes que são exploradores. Eles só se beneficiam de Deus, mas nunca estão prontos para servir ao reino de Deus. Se Deus atende o meu pedido, está fantástico. Mas se Deus não me responde, Deus já não me serve. Então, e depois que eu alcancei o que eu quero, eu já não dependo tanto de Deus. Agora eu sei me virar sozinho. Eu já começo a depender de mim mesmo. E nós já estamos em 95% da igreja. Mas eu creio que nós fazemos parte dos 5% que ainda eu vou falar em nome de Jesus. Porque os 5% são aqueles que não estão preocupados em receber nada, a não ser todos os dias ser visitados pela presença de Deus, todos os dias serem cheios da glória de Deus, todos os dias dizerem, Senhor, o meu maior prazer é estar na tua presença, o meu maior prazer é te sentir, o meu maior prazer é saber que tu estás comigo. E Deus quer gerar esta geração, porque Deus precisa voltar a nos bastar. Deus precisa voltar a nos bastar. Ter Deus precisa voltar a ser o nosso maior prazer. Ter Deus precisa ser o nosso maior. Se você tiver que contar um milagre, encher a tua boca, e eu creio que Deus nos dará muitos milagres, mas você tem que encher muito mais a tua boca para dizer, independente do milagre, Deus me basta. Independente do que Ele fez na minha vida, tudo já me basta, porque eu tenho a Ele. Porque assim será quando Deus falar lá, agora eu achei fé. Nós precisamos atrair a atenção dele e falar, ei, vocês sabem o que isso me ensina? Que você precisa fazer uma escolha. E a tua escolha hoje é fazer parte da minoria, irmão. Muitas vezes nós somos tão inocentes e infantis, que queremos estar no meio do agito, da muvuca.
Que lá na muvuca estão batendo palma. Lá na muvuca estão ovacionando o seu ego. Só que lá Deus não está. Deus está no meio da maioria, da minoria. Deus está no meio daqueles que se ajoelham e prostram-se diante dele. Muito mais importante do que pular diante de Deus é você se ajoelhar diante dele. Então Deus, será que Ele achará fé na terra para falar: ei, isso aqui é só um caminho, isso aqui é só uma parte, mas eu não vou perder a melhor parte, que é a presença do Senhor. Muitas vezes trocamos a presença de Deus por um jogo de futebol. Agora nessa época, onde você vê hoje, a igreja sempre vem mais gente, porque receber o 13º salário, o shopping é mais importante que a igreja. Mas se tivesse todo mundo desempregado, estaria tudo aqui chorando: Deus, me dá um emprego. Esses são os crentes interesseiros e vão ser sempre assim. As coisas precisam mudar dentro de nós, porque se Jesus voltar e não achará céu na terra, fé na terra, é sinal que você vai morar no inferno, irmão. É sinal que aqueles que assim fazem vão morar no inferno. E isso para mim, quando eu estava preparando essa palavra ontem com a guerra, eu tive que nem uma espadada nas minhas costas. Mas eu posso falar: nada pode me tirar da presença de Deus quando eu quero, pelo poder da fé. Eu cheguei já transpirando porque eu vim, porque nós estamos travando uma batalha no mundo espiritual. E as coisas acontecem assim. Mas se a tua fé, qualquer dorzinha que você tem, a fé é assim, meu irmão. É o seguinte, eu estou quebrado hoje, mas hoje é dia de culto. Nada vai roubar a minha vontade de estar na presença de Deus. Tem pessoas que vão cambaleando para uma festa, mas tem pessoas que dão um espirro e falam: não posso ir na igreja que eu estou gripado, por causa de um espirro. Será que se Jesus voltar hoje, Ele achará fé na terra? E agora eu quero discorrer sobre alguns capítulos. Está no tempo de nós mudarmos o nosso entendimento de igreja. Eu não quero fazer parte da maioria. Tem até aquele louvor que fala assim: eu não quero ser mais um no meio da multidão. Se você não quiser ser mais um no meio da multidão, comece a demonstrar a tua fé. Comece a dizer: olha, eu vim aqui orar por você porque você vai ser curada, porque eu tenho fé em Cristo. Comece a mudar dentro de você. Pare de abandonar os teus desafios. Pare de abandonar os desafios que Deus colocou na tua mão, porque você se sente incapaz, porque as coisas... Não. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você precisa ter fé para crer, avançar e conquistar. Sem fé você não avança, sem avanço não há conquista. Você precisa estabelecer a tua fé dentro de você, começar a avançar. Tem hora que você vai cair, depois você levanta, mas você sabe que pelo poder da fé você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É uma questão de escolha. Agora a fé é diferente, fé não é falada, a fé é vivida. Fé é você tirar o pé do barco e falar: agora eu não vou afundar, eu vou andar sobre as águas em nome de Jesus. É você não tirar o pé do barco e falar: se eu pôr o pé na água eu afundo. Não, é você tirar o pé do barco e falar: eu vou pôr o pé na água e vou andar em nome de Jesus. A fé é diferente, irmão. A fé faz você sair da zona de conforto e ir e falar: mas isso daqui vai gerar dor em mim, e daí? E daí? É melhor você sentir dor do que você não ter fé. É melhor você avançar do que você desistir. E aqui você abra comigo o livro do próprio Mateus 13:31. Abre aí, 13:31. Nós vamos fazer uma analogia aqui, porque o conhecimento é que vai fazer você vencer as coisas. Quanto tempo você tem aplicado os teus conhecimentos às coisas de fé?
E diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou. Diga assim: fé é igual a um grão de mostarda. Fala comigo. Eu preciso tomar ela. Diga assim: eu quero tomar ela. Olha aqui, preste atenção. E diz assim: e semeou no seu campo. Diga assim: eu tomei a fé, e eu vou semear em mim. O campo é você hoje. O que nós vamos tomar hoje é a fé, mas o campo é você. Diga: o campo sou eu. Fala: a terra está adubada e a vai frutificar dentro de mim. E diz mais aqui: a qual é realmente menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, fala comigo assim: essa é a minha escolha, fazer a fé crescer ou morrer. Diga assim: essa é a minha escolha, eu devo escolher. Fala para você mesmo. É maior das hortaliças e faz-se árvore. A minha pergunta é: você entendeu aqui a analogia? Começou com uma semente, aí depois ela cresce, aí depois ela se torna uma hortaliça, depois ela se torna uma árvore. Porque é aquilo que você escolhe alimentar a tua fé, ela vai crescer ou ela irá morrer. Porque se você não lançar a semente da fé, ela nunca sairá do estágio que você tem de estar sempre se sentindo fraco, humilhado, deixado para trás. Tem aquele filme lá, Deixados para Trás, não tem? Alguém já assistiu esse filme? Tem um monte de crente que é deixado para trás, tudo é dodói. Quando não tem fé, tudo te ofende, meu irmão. Quando você não tem fé e você não entende as coisas do rei, você é o dodóizinho. Não pode falar nada, não pode corrigir nada. Fica dando piti. Ei, meu irmão, os caras que têm fé vão para a fornalha, meu irmão. Os caras que têm fé vão para a cova. Os caras que têm fé vão ter que enfrentar as adversidades, mas dizer: pelo poder da fé em Jesus Cristo, eu venci aquilo que estava me vencendo. Isso é a fé. Daniel ganha um presente, ele sai do cativeiro, vai para a casa do rei e ganha a cova. Mas ele tinha fé, meu irmão. Abraão, o que você vai fazer? Você é o pai da fé? Sou. Larga tudo. Para onde eu vou? Você não tem fé? Você não precisa saber aonde vai dar. Você precisa saber quem está te chamando, meu irmão. Quem está te chamando é Deus, para você ativar a tua fé. Não importa aonde você vai dar, importa se você quer seguir a Deus em nome de Jesus. É isso que muda a nossa fé. Agora as pessoas querem saber aonde vai dar, é porque nunca tem fé. Quando alguém pergunta para mim: se eu fizer isso, será que vai dar certo? Eu já falo: não. Não vai dar. Porque você não tem que estar preocupado com o resultado. Você tem que estar preocupado em exercitar a tua fé. Porque o resultado, Paulo plantou, Apolo regou, mas pelo poder da fé o crescimento veio do Senhor. Então é uma questão: se ninguém plantar, se você não regar a tua fé, você nunca experimentar os crescimentos. E aqui ele diz isso: de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. No final do verso 32. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora, que a fé que Deus vai te dar, muitos irão ser alimentados e sustentados por ela. Pela fé que Deus vai ativar na tua vida, as pessoas terão um destino. Eu profetizo que vocês são as árvores aonde aqueles que estão perambulando no mundo, as aves voando, eles verão e se alimentarão da tua fé em nome de Jesus. Aleluia! Isso é você ter fé, se preparar para derramar. Porque para você ter fé, um dos maiores sentimentos da fé é você estar disposto a servir. Porque aqui, quando Deus fala isso, Ele está falando assim: olha, agora vocês são árvores, as aves que virão, que estão perdidas, sem destino. Vocês serão tão frondosos que vocês vão poder acolher e ensinar e abençoar.
Fé só tem quem está pronto para servir. Ou seja, quem está pronto para ser servido nunca sairá desse estágio medíocre. Daquela fé que hoje quer Deus. Hoje Deus é lindo, maravilhoso, poderoso. Mas por que Deus me abandonou? Por que Deus não está me ouvindo? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? É porque nunca teve fé. Agora abre lá. Oh, Jesus, falar um tema desse. Abra Mateus 17, de 19 a 21. Mateus 17. Deus precisa gerar em nós coisas diferentes. Está escrito assim: depois os discípulos aproximando de Jesus, diga assim: Jesus estava falando com os discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Amém. Só não podemos ser esses aqui. Em particular perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo? Disse-lhe: por causa da vossa o quê? Pouca o quê? Diga assim: sem fé, nem o demônio me obedece. Eles eram convertidos aqui ou não? Eles eram discípulos de Jesus, eram convertidos ou não? Fala assim: era convertido, mas era meia boca. Irmão, não adianta ser convertido e não ter fé, que você não vai expulsar nenhum demônio chulé. É que todo mundo fala: não, agora eu sou de Jesus, meu. Deixa comigo, agora eu sou de Jesus. Esses caras andavam com Cristo. Você está pensando o quê? Que você está vindo na igreja, aceitou Jesus, você já é a última Coca-Cola do deserto? Se você não tiver fé, meu irmão, sabe o que eu estou querendo te ensinar? Se você não tiver fé, você não vai mudar a tua vida. Se você tiver fé, você não vai mudar de situação. Se você não tiver fé, você vai continuar se alimentando das coisas que o diabo te dá. Não adianta você estar na igreja e não exercer a tua fé. Está vendo as coisas ruins há 10 anos e não toma uma atitude. Sabe o que é isso? Falta de fé, pouca fé. Diga assim: isso é pouca fé. Agora você está vendo um negócio e fala: não é assim que a Bíblia diz. E pelo poder da fé eu não te aceito mais. Porque aí você começa a exercitar a tua fé. Pessoas estavam na igreja há 10 anos com o mesmo problema. Como pode? Porque não tem fé. E aqui Jesus, e eu vou te dizer uma coisa: se você ficar bravo, porque eu estou te falando isso, fique bravo com Jesus, porque está escrito aqui. Tem uns caras que são mais que Jesus, eu sempre serei menos. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, o que Jesus estava dizendo? Se tiverdes, Ele estava dizendo: eu sei que vocês não têm. Eu sei que vocês andam comigo, falam que são meus servos, falam que estão comigo, mas vocês não têm fé. Vocês enganam eles, mas a mim não. Mas a mim vocês não enganam, porque está aqui: como um grão de mostarda. Eu li sobre a semente de mostarda agora, sobre um grão. Direi a este monte: passa daqui para acolá, ele passará e nada vos será. Diga assim: pelo poder da fé, eu faço as coisas impossíveis se tornarem possíveis. Porque não, diga assim: não haverá para mim impossíveis, porque eu pela fé, eu sirvo ao Deus do impossível em nome de Jesus. Aí ele diz: mas estas castas de demônios não se expulsa senão a força de oração e jejum. Diz assim: quando eu oro, eu recebo força. Quando eu jejuo, eu recebo força. Sabe qual é o maior exemplo de fé? Oração e jejum. Você vai falar: mas por que, bispo? Porque você está orando. E eu vou falar de mim. Muitas vezes eu estava orando, falava: mas será mesmo que Deus está ouvindo?
Nunca ninguém, não passou ninguém nunca isso passou na cabeça de ninguém. Quem já passou, levanta a tua mão. Será que eu não estou orando e eu sou um bobão? Não é verdade? Então, quando você ora e jejua, sabe o que você está demonstrando? A tua fé, meu irmão. Quando você ora e jejua, você está mostrando: eu tenho fé que Ele está me ouvindo. Eu tenho fé que Ele está recebendo a minha oração. Eu tenho fé que a minha oração não será desprezada. Só que por outro lado, quando você não ora, você está ativando a tua incredulidade. Não vou orar mesmo, não adianta mesmo. Tá ruim, mas pode até ficar pior, então deixa do jeito que tá. Tá ruim, mas pode ficar pior, então deixa do jeito que tá essa desgraça mesmo. Porque quando nós não oramos, o que nós estamos fazendo? Negando a nossa fé. Nós estamos repudiando Deus. E aí Jesus chegou para eles e falou assim: eu tenho certeza que esses discípulos não oravam. Aqui não estão falando dos apóstolos, estão falando dos discípulos. Eram pessoas que vinham lá e falavam: eu sou teu servo. Aí os caras, Jesus, sabe o que eu quero te ensinar essa noite? Não adianta você falar que é de Cristo e não praticar o que Cristo quer. Não adianta você querer receber a autoridade se você não pagar o preço para receber a autoridade. A fé é isso. A fé é você crer no impossível. Quem aqui tem uma situação que é difícil de resolver? Faz assim com a tua mão. Levanta a tua mão quem tem uma fé. Só a tua fé pode mudar isso. É só você orar todos os dias contrariamente àquilo que você quer vencer. O diabo vai falar: você vai ficar numa cama. Você vai falar: vou sim, agora eu vou sair, vou andar, vou bater perna. Mas agora você vai ficar abandonado. Vou nada. Nem que você tiver que andar, ficar na igreja, ou até mesmo ir no shopping e falar: tá vendo, diabo, eu estou no mundo com um monte de gente aqui. Não, mas você não conheça ninguém. Mas a fé é assim, faz coisa doida. Só para contrariar o que o diabo quer te envergonhar. É assim, meu irmão. Aí tem pessoas que recebem a cura na igreja e depois falam: mas e se a doença voltar? Você fala: está amarrado pelo poder da fé em nome de Jesus. Fé é assim. Fé você não tem que procurar explicação. Fé tem que ter atitude. Como tem tido a tua atitude? Como tem sido as tuas atitudes? E as coisas e a igreja vai sofrendo porque as pessoas não têm mais atitudes. O diabo coloca elas contra a parede todos os dias porque as pessoas agora acham que o diabo é amigo delas. Abra comigo 2 Pedro 3,18. Nós vamos ensinar a Bíblia, porque nada mais do que gera fé do que ensinar a Bíblia. Pessoas que vão: olha, eu vejo tantas coisas. Depois a pessoa: mas eu gostaria que a minha vida fosse diferente. É só você mudar as tuas atitudes. E diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória agora e para sempre. Sabe o que eu quero te dizer? Se você tem fé, e a sua fé for genuína e verdadeira, as duas coisas que você vai querer é crescer na graça e no conhecimento. Só que hoje, como a igreja não tem fé, ela quer crescer na conta bancária. Ela quer crescer no patrimônio. Porque a fé já não tem mais valor. Tem pessoas que roubam o dízimo e a oferta de Deus, porque o Deus dela, elas não têm fé que Deus abençoa. O Deus dela, ela tem fé no Deus dinheiro. Tem pessoas que chegam ao ponto do ridículo de me perguntar: bispo, eu vou receber o 13º, tem que dar o dízimo? Eu falei: você que sabe, você não dá o dízimo para mim. Só que na Bíblia diz que tudo que vem à tua mão você tem que dizimar e ofertar. Quando a pessoa pergunta isso, é claro que ela não tem fé. É claro que o dinheiro é mais importante que Deus para ela. É porque não cresce na graça e no conhecimento.
é porque não se dispõe a crescer, e é isso que o diabo está fazendo. Fazer pessoas não conhecer, fazer pessoas, porque eu estava dizendo, nós pensamos quem é Deus, mas não conhecemos quem é Deus. Cada um quer pensar Deus de um jeito, e é por isso que o diabo destrói. Eu penso que Deus é bom, amém. O outro fala, eu penso que Deus é Buda, eu penso que Deus é o orixá. Cada um começa a pensar Deus. Meu irmão, pare de pensar quem é Deus e comece a levantar da zona de conforto e comece a conhecer o Deus da Bíblia. Conhecer é diferente de pensar. E quando você conhece Deus, a tua fé é transformada em nome de Jesus. O problema é que eu fico pensando, entendeu? Será que Deus está me ouvindo? Aí fica pensando. Será que Deus me ama? Aí na Bíblia está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira. É porque fica pensando quem é Deus. Nós precisamos conhecer quem é. Pare de pensar, porque os pensamentos vêm e geram do coração, e geralmente eles são corruptos. Pensar quem é Deus é um grande erro, conhecer quem é Deus é uma grande verdade. Só que precisa ler a Bíblia. Bispo, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Você não tem tempo, né? Tá bom, então não posso fazer nada, é você que tem que ler. Abra comigo 1 João 2,28. Nós precisamos restaurar a nossa fé, meu irmão. A fé é algo imprescindível para a igreja. Diz assim, agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Confiança é fé. Quando a tua fé ela está desfocada, você vai sempre viver um estágio de confusão. Porque está escrito aqui, e não fiqueis confundido diante dele. Quando a tua fé, a tua confiança em Deus estiver abalada e não cimentada e não estruturada. Estruturada aonde? Uma fé é estruturada na oração, no jejum, no conhecimento, na leitura da palavra. Porque a fé, você precisa conhecer até onde você avança para que não gere confusão. Quem aqui pela fé sabe que Jesus vai voltar? Quem aqui crê que Jesus vai voltar pela fé, dá um glória a Deus. Ele vai voltar, você querendo ou não, você crendo ou não, porque está escrito. Agora, quando você conhece a Deus, isso já não se trata mais de fé, se trata de certeza, se trata de convicção. Agora, quando não conhece, começa, será que Deus vai voltar mesmo? Será? Ainda pergunta, como é que será que Jesus vai voltar? E na Bíblia está escrito, diz que Deus acabou a primeira vez o mundo na água, e a segunda vez será como? Será como a segunda vez? No fogo. Mas está escrito. Como é que será que vai? Você não precisa ter fé para acessar isso, já está escrito. Mas você precisa se dispor a conhecer. Porque a tua fé ela é alimentada na medida que você conhece. Agora, quando você para de conhecer, você começa a ficar confuso. Ei, será que Jesus vai voltar mesmo? Tem pessoas que dizem assim, olha, bem que eu podia saber o dia da volta de Cristo, mas a Bíblia diz que ela virá como um ladrão, que ninguém sabe, só Deus, nem o Filho sabe. Por quê, irmão? Porque aí a gente se convertia 2 dias antes, ia para o céu, pintava e bordava. Porque brasileiro, para querer dar um jeitinho, é uma desgraça. Ontem eu estava dizendo assim, a fé é algo tão surpreendente para quem quer viver. Você já parou para pensar que o céu foi inaugurado com um ladrão? Não entrou nenhum perfeito no céu. Jesus já leva logo um bandido. Meu Deus, só pela fé isso pode acontecer. Tem 2 Jesus crucificados, um de cada lado. Um lá marrento, foi para o inferno. O outro falou assim,
O outro falava para ele: cala a boca, rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aí é santo. Jesus virá para ele e falou: olha lá, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus inaugurou o céu com um ladrão. E aí você não tem fé para que o mais desgraçado da terra seja convertido. Aquele lá tinha tanta fé que nos 44 e 50 segundos do segundo tempo marcou um gol de letra. Foi para o céu. E é por isso que eu falo para vocês que eu tenho duas certezas na vida. E pessoas que eu jamais imaginaria que estarão no céu, lá estarão. E pessoas que eu tenho certeza que estarão no céu vão estar no inferno. Então essa é a fé. Aquele bandido poderia falar assim: eu não, agora já está tudo perdido mesmo. Eu estou na cruz. Eu roubei, aprontei, agora eu vou para o inferno. Mas a fé dele em Cristo, naquela hora o salvou. Eu quero dizer, a tua fé vai te salvar em nome de Jesus. Não importa em qual momento da tua vida, não importa em qual situação, a tua fé em Cristo Jesus é poderosa para te livrar de todas as coisas. Então é isso. Jesus inaugura o céu com um bandido. E aí na igreja nós queremos pessoas perfeitas. Tem alguma coisa errada, porque nós não conhecemos a fé. Porque está escrito na Bíblia que Jesus veio para os doentes e pecadores. Então nós perdemos tempo com tanta bobagem, irmão. Perdemos tempo com coisa que você nunca vai conseguir mudar, e muito menos eu. Sabe por quê? Porque falta fé para ler a Bíblia e praticar. E aonde estão os filhos de Deus nessa geração? Aonde estão aqueles que querem restaurar a sua comunhão com Deus e falar: eu quero viver através da fé e pela fé? A fé é algo tão poderoso que Paulo chega e falava assim: ó, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Mas como um cara fraco é forte? Como isso? Porque quando você tem fé, não importa o que você está enfrentando, a tua fé te abençoará em nome de Jesus. Não importa. A fé é tão poderosa que a minha fé se aperfeiçoa na minha fraqueza. A minha fé se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque eu não preciso estar por cima para mostrar a minha fé. Fé eu demonstro em todo o tempo. Fé eu demonstro em Paulo e Silas pregando o Evangelho. E demonstro fé preso, depois de levar uma surra, cantando louvores e orando a Deus. É uma questão. Fé para o cristão não é uma escolha, é um estilo de vida. Fé para o cristão é a mesma coisa que nem você ter que se vestir para sair na rua. A fé você tem que se revestir para vencer o diabo todos os dias, querido. Você tem que se revestir do poder da fé toda hora. Porque o Senhor Jesus, Ele está perguntando: quando eu voltar, será que eu encontrarei fé na terra? Ele está dizendo que a nossa fé, a nossa maneira de servir a Deus está comprometida. A maioria de nós estamos com o nosso modelo de servir a Deus comprometido. E nós precisamos nos realinharmos. Nós precisamos enxergar essas coisas. Nós precisamos voltar a Jesus olhar para nós e falar: não, haverá um milagre. Deus vai fazer um milagre na minha vida, na tua vida. Haverá fé na terra. Agora, para nós terminarmos, você sabe o que rouba mais a tua fé? Os teus anseios. Abra Romanos 16, 18. Nós vamos finalizar, porque é hora de nós demonstrarmos a nossa fé. Porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre. Com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Fé
para quem quer ser casca grossa, irmão. Porque muitas vezes as pessoas querem ouvir aquilo que elas anseiam. Elas precisam de uma massagem no ego. E a fé, todos os dias te convida a você ter uma conduta diferente. Se uma pessoa está enferma, a tua conduta é ir lá orar e declarar: ó, seja curada em nome de Jesus. Se uma pessoa está se sentindo abandonada, ali naquele momento você vai e abraça e fala: o amor de Jesus seja sobre a tua vida. A fé te convida a você se desafiar todos os dias a fazer não aquilo que você quer, mas aquilo que é preciso para que o reino de Deus seja estabelecido. E essa é a minha pergunta nessa noite. E aqui Deus está falando assim, ó: porque os tais não servem a Cristo, mas ao seu ventre. Quando você está na igreja procurando só os teus interesses, você matou o mover de Cristo na tua vida. Você é seu servo, você serve o seu próprio ventre. Porque você não se levanta para se dispor pela fé. Você não quer receber a palavra e falar: ela vai me corrigir, ela vai mudar a minha história, eu vou mudar a minha atitude. Por quê? Porque pela fé eu vou ser quem Deus quer que eu seja. Eu vou viver coisas diferentes com Deus. Eu vou mudar a minha forma de... Porque pela fé eu terei uma nova conduta. Porque pela fé eu viverei coisas novas. Porque pela fé, porque a fé que diz Hebreus 11:1, qual é? Fé é a certeza e a convicção das coisas que eu não vejo, mas eu creio que elas vão acontecer. Você crê que Deus é poderoso? Dá um glória a Deus. Você crê que Deus pode mudar a história da tua vida? Deus pode, mas faz a tua parte. A tua parte é crer. A tua parte é exercitar a fé. Por que eu leio a Bíblia? Porque eu quero minha fé crescente. Por que eu oro? Porque eu quero ver Deus respondendo, e pelo poder da fé eu vou viver experiências profundas com Deus. Mas é eu que me determino, é eu que me posiciono. Nós temos que, pelo poder da fé, parar de fazer Deus nosso empregado. Fazemos de Deus nosso empregado todos os dias. Deus, bem que o Senhor podia me abençoar, bem que o Senhor podia fazer isso, bem. E Deus falava: bem que você poderia mudar as tuas condutas. Damos ordem em Deus, tem uns crentes que dão ordem. Deus, eu preciso desse milagre, me responde. Dá ordem em Deus? Eu nunca vi. Não, Senhor, eu faço do meu jeito. Se do meu jeito estiver bom, o quê? Do teu jeito. Então para que você vem na igreja? Resolva os teus problemas sozinho. Se você não precisa da correção de Deus, se você não precisa da orientação de Deus. A fé nos convida todos os dias a sermos obedientes e submissos. A tua fé todos os dias vai te convidar a você sair de cena e colocar Jesus à frente. E eu quero compartilhar o último versículo, o maior exemplo de fé. Que eu estudei muitos versículos para pregar. Eu fiquei estudando quase 4 horas a Bíblia. Deixa eu ver. Vai abrindo Números 9. Eu creio que seja 9. Só que eu não me lembro os versículos. É aqui mesmo. Deixa eu ver. Vamos começar a ler do verso 15. No dia em que foi levado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo. Isto é, a própria tenda do testemunho. E desde a tarde até pela manhã, havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. Eu fiquei lendo esse texto e hoje eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado. O poder da fé daquele povo que tinha acabado de sair de uma escravatura. Estava no deserto e aí havia uma nuvem que simbolizava a presença de Deus. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem subia, eles partiam. Porque pela fé, a fé é verdadeira quando você aceita o governo de Deus sobre a tua vida.
E aqui vamos ler mais para vocês entenderem. Eu fiquei impressionado, meditando ali. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. A nuvem parava, eles paravam. Sabe o que isso me ensinou, eu lendo a Bíblia e orando? Que nós precisamos aprender a nos mover debaixo do governo de Deus. Porque pela fé eu quero sempre querer andar debaixo da onde está a presença de Deus. Se Deus para, eu paro. Se Deus manda eu me calar, eu me calo. Se Deus manda eu andar, eu ando. Se Deus manda eu ficar, eu fico. E aqui eles começam a dizer mais. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não partiam. Então a nuvem ficava parada. Você fala, bom, então Deus está querendo que nós fiquemos e cumprimos as ordens dele. E eu fiquei impressionado, falar, olha que relacionamento íntimo. A nuvem subia, você anda. A nuvem para, você... Um povo pela fé, ele aprende a ter um relacionamento íntimo com Deus. Ele sabe o que Deus quer. Agora Deus ficou com a nuvem baixa, agora é para nós obedecermos. Agora é para nós fazermos a vontade dele. Agora é hora de nós cumprirmos, porque isso é relacionamento. Quem está entendendo isso? Fala glória a Deus. Pergunta: você sabe o que Deus está querendo de você? Ou o teu relacionamento está... Não adianta olhar para mim, pergunta para Deus. Eu não tenho resposta. Olha para o teto e diz assim: e quando a nuvem se detinha sobre muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então a ordem do Senhor, eles conheciam o que Deus queria. A ordem do Senhor era qual? Permaneciam acampados. E a ordem do Senhor partia. Quem tem fé sabe quem manda e sabe o lugar, o nosso lugar, que é obedecer. Porque pela fé eu estabeleço cumplicidade com Deus. Eu me torno cúmplice de Deus. E aqui ele vai ensinando. Eu fiquei muito doidão. Outras vezes a nuvem, desde a tarde até pela manhã. E quando amanhã a nuvem se alçava, se levantava, eles partiam. Ou de dia ou de noite, alçando a nuvem, partiam. Eles viviam assim. Eu não quero saber se a nuvem vai se levantar de dia. Eu não quero saber se a nuvem vai se levantar à noite. O que eu quero saber é que eu vou acompanhar e eu vou alimentar a minha fé em nome de Jesus. Não importa a minha vontade, importa a vontade de Deus. Porque aqueles que estão em fé querem fazer a vontade de Deus. E eles eram escravos e todo mundo fala: eita, eu fiquei doidão. Outras vezes ficava numa tenda à tarde e pela manhã, e quando a manhã se alçava, eles partiam de dia ou de noite. Quer fosse por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, enquanto ficava sobre ele os filhos de Israel. Enquanto ficava sobre ele os filhos de Israel, permaneciam acampados e não partiam, mas alçando elas, eles partiam. E aqui eu estava orando, o Senhor falava: a fé traz o meu governo sobre o povo. A fé traz a cumplicidade do meu povo. Porque os caras olhavam para a nuvem, que representava a presença de Deus. Subiu, vamos andar. Baixou, vamos parar. Baixou hoje, baixou amanhã. Deus não quer que nem nós, nem partimos. Quer que nós cumprimos os seus mandatos, os seus mandamentos. Quer que nós façamos aquilo que Ele estabeleceu. E se as pessoas não têm fé, como que elas vão crer nisso? E se elas não entendem e não conhecem o seu Deus, como é que elas praticariam isso? As coisas precisam ser diferentes dentro de nós. Nós, não, Deus, eu quero do meu jeito. Do seu jeito. Aqui é o maior exemplo de um povo que eles obedeciam o jeito de Deus.
E olha que eles ficaram 40 anos no deserto ainda. Imagine se eles fossem zoados, de tudo. Porque a gente só fala do defeito. Só fala do defeito do povo. É, bem feito, ficou 40 anos. Mas olha aqui a cumplicidade. A ordem do Senhor se acampavam e a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o mandamento do Senhor que lhes dera por intermédio de Moisés. É um tempo da igreja voltar a viver o poder da fé. Porque pela fé nós alcançaremos coisas maiores e superiores. Pela fé nós vamos viver coisas impressionantes, meu irmão. Você começar a profetizar a tua vitória. E muitas vezes a tua vitória é uma perda, mas foi você que ganhou. Que lá na frente você ia trombar com um problema tão grande que seria irremediável. Eu agradeço a Deus até quando eu perco. Porque eu sempre tenho fé que eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu creio que Deus tem o melhor para mim. Eu querendo ou não. Eu entendendo hoje ou não. Hoje para mim seria um dia de muita festa para mim. Hoje o meu pai estaria completando 68 anos. Ele morreu faz 15 anos. Ele morreu com 53 anos. Meu pai biológico mesmo morreu quando eu tinha 1 ano. E minha mãe casou de novo. Faria aniversário 8 de dezembro. Mas pela fé, eu creio que foi Deus quem enviou esse homem para a minha vida, para me ensinar valores, para me ensinar coisas que pessoas hoje não primam mais. Primar pela fé, você tem um bom nome, você tem uma boa conduta, você não lese ninguém. E a fé nos convida a valorizar as coisas que não tem dinheiro que compre. Você não vai comprar amor, querido. Você não vai poder comprar 1 grama de fé se você não exercitar. Não importa se você é o Bill Gates. Agora eu falo do Bill Gates, porque ninguém quer ser Ike Batista agora que ele está quebrado. Então eu já te convido a você ficar com Deus, que esse não há sombra de variações. Ele sempre será eterno e poderoso. Todo mundo queria ser o Ike Batista no Brasil. Agora ninguém quer ser. Que na hora de pagar a conta a fé acaba logo. Mas na hora de receber, Então e a fé, como anda? Como anda a tua fé, meu irmão? Nós temos que ser árvores frondosas, alcançar pessoas. A fé te convida a você se entregar todos os dias para Deus, a enfrentar o mundo espiritual, a enfrentar as adversidades, mas dizer: ei, com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu posso vencer. Eu vou sair do meu estágio de medo e vou partir para o meu estágio de fé. Eu vou sair. Eu vou ter que atravessar o Mar Vermelho. O mar nunca havia aberto. E Deus vira para Moisés e fala: agora não ora, agora marcha. Primeiro sentimento do homem que não teria fé, fala assim: Deus deve estar furioso comigo, porque mandou eu marchar porque Ele quer que eu morra afogado. Porque quem não tem fé já pensa logo isso: eu vou morrer afogado. Deus está com ódio de mim hoje. Está um mar na frente e ele começa a orar. Deus fala: não quero te ouvir, marcha. Deve ter pensado. Ele não, né? Minha cabeça. Deus está me odiando hoje, está louco para se livrar de mim, que eu morro afogado. Mas pela fé, ele não sabia o resultado. Ele andou. E sabe o que aconteceu? Quando pela fé você continuar a andar, aquilo que está fechado e parece a tua destruição, você vai ter um encontro com um milagre poderoso na tua vida. Você vai ter um encontro com o livramento que você... É hora de nós exercitarmos a fé e dizer: ei, eu não caí, o meu Deus, o poder da fé no meu Deus me mantém de pé. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É uma escolha. Eu fico olhando as coisas da Bíblia e eu começo a pensar: imagine quando Deus
vira para Noé e fala: Noé, você vai construir uma arca. Arca, para quê? Porque vai vir chuva. Mas nunca havia chovido na terra, nunca tinha caído uma gota do céu. Chuva do quê? Constrói a arca aí. Ah, a arca pequena? Não, vai ter que levar um monte de gente e bicho ainda. Mas eu não sou engenheiro, eu não sou carpinteiro, eu não sou engenheiro naval, eu não sou. Mas Deus estava dando uma ordem. Sabe aquelas ordens que Deus te dá e parece loucura? Se você tivesse fé, você obedeceria. Porque aquilo que você jamais imaginou que seria capaz, pelo poder da fé, o Senhor vai te capacitar em nome de Jesus. E ali as pessoas mudaram a história. A mudança está nas tuas mãos. Se você tiver fé, você vai mudar qualquer situação da tua vida. Você vai viver aquilo que Deus projetou para você. Eu olho assim as coisas com Noé. Construir uma arca, porque Noé ficou quase 100 anos construindo a arca. Você pensa que ele ficou o quê? Uma semana fazendo a arca? Ficou quase 100 anos para construir a arca. 100 anos. Eu imagino o que ele aguentou de chacota em 100 anos. Você está fazendo aí, Noé? Fazendo uma arca. Por quê? Vai chover? Você é louco, meu. Você vai para o manicômio. Não, Deus falou comigo. Sabe por quê? Quando Deus fala com alguém coisas de fé, sempre se levanta pelo menos 100 pessoas para desmotivar a tua fé. Mas você não vai dar certo, você nasceu para perder. Eu imagino os caras morrendo afogados quando Deus manda água. Oh, se a gente tivesse feito o que o Noé fez, hein? A gente ia estar vivo. Se você fizer o que Jesus te mandou, você sempre estará vivo. Porque pela fé nós vamos morar no céu com Ele. É uma questão de fé. Se coloque de pé. Diga assim: Senhor, trata a minha fé nessa noite. Trata a minha fé, Senhor. Vem aqui os levitas. Trata a minha fé. Eu não quero ter uma fé numa caixinha de surpresas. Fé não é surpresa, queridos. Fé é você se lançar. Mas e se der errado? Então a tua fé está abalada. Fé não te dá nenhuma certeza. Ela te dá convicção que você vai vencer. Por que eu vou fazer? Porque eu sou convicto. Por que amanhã você vai sair para trabalhar e você vai profetizar e falar: para ninguém pode ter mais negócio, que já é dia 9 de dezembro, mas eu vou fechar o melhor negócio deste ano. Eu vou viver aquilo que eu não vivi tudo. Eu. Aí você vai falar: agora eu vou esperar. Não, você vai pegar os telefones e vai ligar. Fala: sabe aquele orçamento que eu te mandei? O senhor vai aprovar hoje? Vai perguntar: o senhor já vai aprovar agora? Já pega eles, posso ir aí já, que é pela fé. Eu quero trabalhar, eu já mandei meu currículo, agora eu vim aqui para o senhor me contratar. Certo? Não, vamos contratar. Mas bispo, e se a porta se fechar? Quem tem fé não para na primeira e nem na última, nem na primeira e nem na penúltima. Só para a hora que a porta se abrir, em nome de Jesus. Isso é fé. Eu não paro nem na primeira e nem na penúltima. Eu só paro a hora que a porta se abre. Porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir a sua promessa. Agora, enquanto nós não tivermos fé, irmão, não adianta. É o teu relacionamento. Fé é aquilo que nós lemos em Números 9. É relacionamento com Deus. É saber o que Deus quer. E para isso eu preciso ler a Bíblia. E para isso eu preciso praticar. Fé é saber o que Deus quer. Não é o que eu quero. Lembra daquela música lá, Pela Fé? Lembrou não? Do André Valadão. Porque só pela fé você vai poder mudar a história da tua vida. Tem alguém que tem fé aí? Pode dar glória a Deus.
Tem alguém que crê que pelo poder da fé o que está te assolando vai ser o maior testemunho da tua vida? Diga assim: aquilo que está me assolando, aquilo que está me roubando, eu declaro pelo poder da fé, vencido. E esta situação será o maior testemunho da minha vida, para louvor da glória do Senhor. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Nós precisamos voltar a restaurar a nossa fé. Nós precisamos voltar a fazer Jesus. Eu faço parte de uma minoria, mas quando o Senhor voltar, eu quero que o Senhor encontre fé em mim. Eu quero que o Senhor encontre fé na minha vida, porque pela fé eu posso mudar a minha história. Eu imagino Noé mudando a história, eu imagino Abraão mudando a história, eu imagino Moisés mudando a história. E Moisés, quando ele é chamado, ele está no monte apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. Monte Sinai, Monte Horebe. Uns falam Horebe, outros Sinai. O poder da fé é uma escolha. O poder da fé é algo surpreendente. Está na hora de nós buscarmos o poder da fé. Está na hora de nós crermos. Nas nossas adversidades, elas não vieram para nos matar, mas elas vieram para nos fazer posicionados e pelo poder da fé viver os maiores milagres. Porque nós estamos sendo provados nessa geração para sermos aprovados. Nós temos que falar: inimigo, você se levantou? Glória a Deus que você se levantou, porque agora você vai conhecer um homem e uma mulher de fé que você nunca viu na terra. Um homem e uma mulher de fé. Outro dia eu vi um post assim, que o diabo ele tem que se assustar quando você acorda, que o diabo tem que se assustar quando você levanta, que ele já diz: lá vem lá alguém cheio de fé que pode pisar na minha cabeça e pode me destruir e exaltar o nome do Deus vivo. E eu profetizo que o diabo vai começar a olhar para você desta maneira. Quando você se levantar da cama, ele já vai estar com dor de cabeça. Ele vai precisar comprar uma caixa de Lexus. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé, pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo.
Estou firmado em Cristo. Estou firmado em Cristo, para sempre tenho a luz em mim. Se você tem fé, ergue os seus braços. Não há muralhas. Não há muralhas. Se você tiver fé, nada ficará de pé diante da sua vida, porque você está firmado em Cristo e para sempre. Estou firmado em Cristo, para sempre tenho. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo, para sempre tenho. Receba fé, pela fé. Glória a Deus. Feche os teus olhos por um instante, em nome do Senhor Jesus. Vamos todos ficar com os nossos olhos fechados na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer um convite. Se você está aqui nessa noite, você se afastou da presença do Senhor por causa da falta de fé, porque a tua fé se esfriou, porque você perdeu a tua fé e você se desviou dos caminhos do Senhor, você deixou os caminhos do Senhor de lado, mas hoje você deseja voltar à presença do Pai. Hoje você